haben die Ungarn eine Chance. Spielen ab zum rechten Flügel. Schieben aber jetzt ein Schuss. Gehalten von Noni, gehalten. Aus, 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 aus. Das Spiel ist aus. A Alemanha conquistou em 1954 seu primeiro título em uma Copa do Mundo. Na final, venceu a Hungria de virada por 3-2, em um jogo histórico. Os húngaros saíram na frente, com gols de Ferenc Puskás aos 6 e Zoltán Tibor aos 8. Só que a Alemanha virou com gols de Max Morlock aos 10 do primeiro tempo, Helmut Hahn aos 18 e de novo com Helmut Hahn aos 39 da etapa final. O jogo ficou tão emblemático que ganhou até um apelido, o Milagre de Berna, que inclusive dá nome ao filme do diretor Sonk Wortmann lançado em 2003, justamente contando a história do título da Alemanha naquela Copa do Mundo. Mas para chegar lá, até este Milagre de Berna, a então Alemanha Ocidental teve que passar por uma seleção incomum, a seleção do Sarri, justamente um dos 16 estados federados que compõem um país na atualidade. E é justamente a história desse confronto tão específico entre Alemanha Ocidental e Sarri que a gente conta aqui nesse capítulo do Entre Copas e Copas, falando da Copa do Mundo de 54. É depois da vinheta. A região do Sarre se localiza no sudoeste da Alemanha e já foi ocupada por celtas, romanos, franconianos e franceses ao longo da história. No século XIX, depois de ser palco da Guerra Franco-Prussiana, o Sarre foi anexado ao Império Alemão. No entanto, em meio a tanta instabilidade política como a gente contou aqui, o Sarre viveu um breve e complexo período de independência, iniciado em 1918, logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Rico em carvão mineral e bastante industrializado, o Sarre foi governado pela Liga das Nações até a década de 1930, o que o manteve fora do Terceiro Reich. Consequentemente, a região era considerada uma alternativa aos alemães contrários ao nazismo no início da Segunda Guerra Mundial. Assim, foi até o fim da guerra, quando o Sarre passou a ser governado pela França com o nome de Protetorado de Sarre. Isso durou até 1955, quando a população do Sarre votou contra a independência da região. E assim, o Sarre foi anexado em definitivo à Alemanha em 1º de janeiro de 1957. A rigor, a história do Protetorado do Sarre começa em 1947 e termina em 1956. Nesse intervalo, houve tempo para que a região disputasse os Jogos Olímpicos de 52 em Helsinki e as eliminatórias para a Copa do Mundo de 54. Não como uma seleção nacional, ou como se diz em alemão, uma Nationalmannschaft, uma vez que a população não se via como uma nação independente, e sim como um selecionado, ou um Wahlsal. Se desculpem o meu alemão. A origem da equipe do Saarländischer data de 25 de julho de 1948, quando foi fundada a Saarländischer Fußballbund. A SFB, como era conhecida, era responsável pela organização do campeonato local, a Ehrenliga, disputada por 3 temporadas entre 1948 e 1951, e também pela composição dessa seleção, entre aspas, local. Assim, em 22 de novembro de 50, o Sarri ia a primeira vez a campo com uma equipe, formada por 11 jogadores de 3 times locais, o Saarbrücken, o Borussia Neuenkirchen e o 1912 Ensdorf. Logo em seu primeiro jogo, diante de uma seleção B da Suíça, o Sarri venceu por 5-3, graças a 2 gols de Herbert Martin, 2 gols de Erik Leibengut e 1 de Karl Berg. Foi também em 1950 que o Sarri foi aceito no quadro da FIFA. Inscrito para as eliminatórias da Copa de 54, o time foi alertado de que poderia enfrentar a Alemanha Ocidental na briga por uma vaga no Mundial que seria disputado na Suíça. E foi justamente o que aconteceu. Até a estreia nas eliminatórias, o Sarri disputou 6 jogos, com 3 vitórias, 5-3 na Suíça B, 3-2 sobre o time B da Áustria e 5-2 de novo sobre a Suíça B. E também sofreu 3 derrotas, 4-1 para a seleção B da Áustria, 1-0 para a seleção B da França e 3-1 para a mesma França B. Com esse retrospecto, o time estreou em sua chave no qualificatório europeu enfrentando a Noruega fora de casa. Resultado, uma surpreendente vitória por 3-2, com gols de Herbert Binkert, Werner Otto e Gerhard Siedl. Como a Noruega empatou o segundo jogo da chave com a Alemanha Ocidental por 1-1,
O Sarri chegou a liderar a zona de classificação por alguns meses, mais exatamente entre agosto e outubro de 1953. Porém, perdeu para a Alemanha por 3-0 em Stuttgart e deixou a primeira colocação da chave escapar. Um empate com a Noruega em Saarbrücken em novembro deixou o Sarri, comandado pelo técnico Helmut Schön, empatado com os alemães na liderança da chave, 3 pontos em 4 jogos cada. Porém, 2 vitórias nos últimos 2 jogos colocaram os alemães na Copa do Mundo, 5-1 sobre a Noruega em Hamburgo e 3-1 sobre o Sarri em Saarbrücken. Fora do Mundial, o Sarri ainda disputou em casa um amistoso preparatório contra o então campeão Uruguai antes do Mundial de 54 e perdeu por 7-1. Após a Copa do Mundo e do título da Alemanha Ocidental diante da Hungria, o Sarri disputou outras 8 partidas em sua história, sempre comandado por Helmut Schön. Porém, sem a mesma motivação e com a anexação à própria Alemanha Ocidental já encaminhada, a equipe conseguiu apenas uma vitória, 7-5 sobre a França B em outubro de 55. Além disso, teve 2 empates e 5 derrotas. A partir de 1957, a SFB deixou de ser um membro da FIFA e passou a integrar a DFB como uma federação regional, agora batizada como Saarländischer Fußballverband. Mesmo assim, o futebol do Sarri deixou um importante legado para o futebol alemão. Além de Helmut Schön, campeão mundial com a Alemanha Ocidental em 1974, o futebol da região ainda contou com Hermann Neuberg, fundador da Bundesliga, organizador do Mundial de 1974 e presidente da DFB entre 1975 e 1992. E essa foi mais uma edição do Entre Copas e Copas, o podcast do Última Divisão, contando histórias das Copas do Mundo. Lembrando que a gente está toda sexta-feira disponível nos melhores agregadores de podcast e também no nosso canal no YouTube. Se você gostou, a gente pede a sua avaliação no agregador de podcast de sua preferência. E se você está acompanhando a gente no YouTube, a gente deixa sempre o convite. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e a gente vai aqui trocando essa ideia. Como de costume, a gente deixa aqui o convite. Se você gosta do trabalho do Última Divisão e quer contribuir com a gente, tem 2 caminhos. ultimadivisão.com.br/apoie ou catarse.me/ultimadivisão. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para que a gente possa sempre estar aqui oferecendo para você o nosso conteúdo e também oferecendo alguns benefícios. Você pode fazer parte do nosso grupo de discussão no WhatsApp, onde a gente está sempre ali trocando ideia com o pessoal que contribui, além também de discutir e participar do debate a respeito de pautas para os nossos vídeos e também para os nossos textos no nosso site. Além disso, concorre também a vários prêmios, como camisas de futebol e livros. Lembrando também que a Última Divisão aceita doações por Pix e também tem camisas de futebol próprias à venda na Shopee. É só procurar a nossa loja por lá, shopee.com.br/ultimadivisão. O Última Divisão também está disponível no site ultimadivisão.com.br, onde você encontra na íntegra o texto que a gente usou como base para esse capítulo do Entre Copas e Copas. Além disso, você pode acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e na Twitch. Só procurar a gente por lá. Para encerrar, a gente registra aqui o nome do pessoal que contribuiu com essa edição do Entre Copas e Copas. Roteiro, Emanuel Colombari e Guilherme Bucalon. Edição, Igor Nishikiori. Arte, Vitor Nishikiori. E apresentação minha, Emanuel Colombari. A gente volta na próxima edição para falar da Copa do Mundo de 1958. Até lá!